Olá, caros colegas de caminhada e de jornada da Íris, a alma humana. Hoje é 15 de janeiro de 2019. Pontualmente 20 horas você está recebendo este vídeo. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos tratar de um paciente muito especial, que há muitos anos vem sofrendo de refluxo e de problemas de memória. Então eu quero que você acompanhe a Íris que eu vou lhe mostrar e que iremos estudar juntos e como nós iremos tratar essa pessoa. Tá ok? Qualquer dúvida, anote, envie, pergunte, duvide, pois só conseguimos crescer quando tiramos as nossas dúvidas e fazemos perguntas. As perguntas são essenciais para o crescimento da ciência, pois microsemiótica irídia, terapia flor de íris, é essência com ciência. Entenda sempre isso. Iniciamos agora com a íris deste paciente. Eu selecionei aqui para vocês alguns dados, porque é muito importante nós conhecermos a pessoa que nós vamos atender. Paciente, sexo masculino, idade de 45 anos, vivendo os 46 anos. Cirurgias, já fez de apêndice e de vesícula. Religião católica, profissão, empresário, dono de supermercado. Motivo principal da consulta, refluxo e problemas de memória. Diz ele, relatando para mim, a minha memória é péssima. Eu não sei o que é pior, se é a minha memória ou se é o meu refluxo. Sempre identifique o que o paciente veio buscar e daí você vai analisar para saber qual é a causa do seu desequilíbrio. Pois bem, vamos lá. Olha só o que ele fala para mim. Se o senhor conseguir resolver esses dois problemas meus, eu tenho certeza que a minha vida vai para frente. É interessante, né? As pessoas vêm e colocam a responsabilidade da vida delas, os problemas dela, essa carga em cima do terapeuta que ela pensa que nós vamos resolver. Mas nós somos um facilitador que encontra o ponto de desequilíbrio para daí a pessoa possa ter saúde. Eu vou repetir novamente para você que ele é um empresário, dono de supermercado, vivendo os 46 anos, portanto um jovem, uma boa inteligência, e nos momentos de doenças, os pacientes se sentem frágeis. Por isso que eles falam isso para nós. O senhor vai resolver o meu problema? Ou a senhora, né? Ok, colegas. Então vamos examinar primeiramente essa íris dele, que é a íris dominante. Neste caso, é a íris direita. Como é que nós fazemos um procedimento para encontrarmos aqui o problema de saúde dele, a reclamação principal, refluxo e memória? Bom, primeiro ponto é saber qual que é a constituição dessa pessoa. A constituição irídia me revela o fenótipo de uma pessoa, ok? E vocês estão percebendo que eu estou aqui com as anotações dele e com as minhas anotações. É muito importante nós escrevermos para que tudo comece a vir à tona como científico. Então, primeiro fator, constituição mista biliar. Por que ela é mista biliar? Porque ela me revela que tem um outro tecido de fundo. E quando eu não sou hematógeno ou não sou linfático e tenho uma visão do tecido de fundo, isso vai me indicar que eu sou uma constituição mista biliar. Segundo ponto a ser analisado, pupila. A pupila dessa pessoa está em miose ou está em midríase? Eu marquei aqui nas minhas anotações. Pupila normal, porque ela está ocupando 1/3 do total do tecido da íris. Terceiro ponto, observar a orla pupilar interna, que é esse tecido derivado da genética da pessoa. Você observa que ele é hipotrófico parcial. Ele tem uma hipotrofia da OP na parte superior e uma atrofia na parte inferior. Isso me indica que é uma pessoa de genética ansiosa,
o OPI 3, a característica psíquica e emocional dele é ansiedade. A nível físico, geneticamente, os órgãos de choque dessa OPI é coração e intestino delgado. Já começamos a conhecer um pouco melhor esse nosso paciente. Seguindo, banda de sistema nervoso autônomo contraída, não contraída crônica, mas levado à contração. Outro fator que você já deve estar se perguntando: cadê o ângulo de Fuchs dessa pessoa? Sistema neurovegetativo. Ele apresenta um ângulo de Fuchs baixo. Eu estou aqui falando para vocês de ângulo de Fuchs e estou me lembrando do médico, autor do descobrimento do ângulo de Fuchs, que é um médico americano, que trabalha só com cânceres gastrointestinais. E ele coloca que as pessoas que têm baixo ângulo de Fuchs são as mais propensas a oncologias gastrointestinais. Então é necessário para nós uma atenção especial, independente da reclamação que a pessoa tenha, que o paciente tenha, observar se tem ou não essa elevação do ângulo de Fuchs. Ok? Agora vamos definir o ângulo de Fuchs. Definimos o ângulo de Fuchs. Aonde, nesta área do ângulo de Fuchs, nós encontramos o maior número, a maior quantidade de heterocromia. Observe aqui, ó. Aqui a coloração toda muda e fica mais forte na área do ego nasal. Interessante isso, né? O ego nasal, vocês sabem tão bem quanto eu, e eu vou colocar aqui, peguei o livro aqui, Microsemiótica Irídia, Revelando os Segredos da Alma, que diz o seguinte, ó: na área do ego nasal nós temos força interior, capacidade de adaptação, utilização das próprias forças, o medo de utilizá-las, como nos distinguimos, consideração sobre nós mesmos. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós temos o maior número de sinais no ego nasal, nós não temos consciência da nossa força interior. Tá? Essa área do ego nos coloca em contato com a força interior, com os projetos interiores. Se ele tem o maior número de sinais aqui, qual foi o projeto que ele deixou, né, de fazer para ele? E a nossa capacidade de adaptação. Vocês sabem que uma das causas de doenças é quando as pessoas têm dificuldade de se adaptar. Por exemplo, estamos no início do ano. Uma criança com ângulo de Fuchs baixo, com maior número de sinais na área do ego nasal, o que vai acontecer se ela trocar de escola? Dificuldade de adaptação. Ali começa as notas ficarem ruins, muitas vezes essas crianças ficam rebeldes, são chamados os pais na escola, dando como um exemplo. E muitas vezes as mães vêm ao nosso consultório com diagnóstico de dislexia, hiperatividade, mas não é só isso. Foi um fator de não adaptação. Então, por isso que é muito importante a consulta e a análise. Tá? Essa área revela-se, essa área vai nos revelar se servimos das nossas forças interiores ou temos medo de utilizá-las. É aqui que nos distinguimos de outro, porque, manifestando-nos e dizendo, eu sou assim, colocamos barreiras de distinção. Neste setor é encontrada a qualidade da autoestima e, portanto, a avaliação positiva ou negativa que temos, ou seja, o modo como nos consideramos. Essa área nasal do ego não é o que os outros pensam de nós, mas é o que nós pensamos, agimos e falamos de nós mesmos. Dependendo dos sinais que temos nessa área do ego nasal, nós sofremos de um grande problema que se chama sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade pode te levar à depressão, a baixa autoestima, aqui ele já não tem resiliência. Então aqui é o que eu falo, o que eu comunico, o que eu penso de mim. A área externa, o ego social, ou chamado de OS pela psiquiatria, é o que eu penso que os outros pensam de mim. E quando eu tenho ângulo de Fuchs baixo, como nesse caso, os meus pensamentos em relação aos outros,
e a minha resiliência é de que sempre eu não estou sendo bom o suficiente para os outros, ok? Além disso, eu coloquei mais à frente uma modificação de cores nessa íris. Por quê? Para observar também a profundidade dos sinais, os sinais que mais me chamam a atenção, tá certo? Então vamos lá. Lembra que eu perguntei agora há pouco para você sobre o problema principal dele. Aí a minha pergunta veio a esse paciente: há quanto tempo o senhor vem sofrendo do estômago e começou esse esgotamento nervoso? Eu não preciso ser adivinho, eu tenho que seguir a íris e expor o cliente o que está acontecendo. O trabalho de microsemiótica e terapia flor de íris é uma via de duas mãos, aonde interagimos com o paciente e não é somente um monólogo. Aí a resposta dele: que eu me lembre, foi cedo, depois dos 30 anos. Então, se nós estamos aqui aos 30 anos, no tempo, né? Logo depois eu tenho um sinal aqui, aos 33 anos. Agora, observa para cima o que eu tenho no segundo ano de vida, que vai dar reflexo aos 32, 33 anos, junto com esse raio solar. Um ponto de defeito na epífise. Tudo que você não resolve no seu passado se repete no presente e continua no futuro. Quando resolvemos o nosso passado, transformamos o nosso futuro. Aí eu perguntei para ele, você consegue se lembrar de algo, fato, que aconteceu quando você tinha 33 anos, que tenha deixado você com muita raiva? Por que eu falei a palavra raiva e não magoada? Porque dá reflexo num ponto de defeito. E ponto de defeito é raiva acumulada dentro de si. Aí ele me deu a resposta: doutor, eu queria me matar. O sujeito que me enganou. Eu queria me matar e queria matar o sujeito que me enganou. Eu estava abrindo meu segundo supermercado e assinei um contrato de construção. Paguei 30% para o início da obra e a construtora me deu os canos. Fiquei 2 anos com úlcera, quer dizer que dos 32, 33 anos ele ficou até os 35 com úlcera. Então os problemas de estômago dele não é agora que ele veio fazer a consulta com 45 anos, vivendo os 46 anos. Já faz tempo. Como essa pessoa vive de passado. E eu vou lendo aqui para vocês, porque eu gosto de anotar para não esquecer nada. Então ele ficou 2 anos com úlcera, tudo que comia, isso são palavras do paciente, tudo que comia me inchava, o abdômen todo ficava inchado. E a azia era insuportável. Eu falei para ele, ok. A última pergunta, perguntei a ele. Aos 20 anos, estamos aqui, quando você tinha 20 anos, o que aconteceu que te criou obstáculos e você não conseguia se concentrar em nada? Por que eu falei obstáculos? Por causa desse raio solar. E por que eu perguntei para ele sobre distração, que você não conseguia se concentrar em nada? Por causa do radial. O radial me tira a concentração. O raio solar me gera obstáculo. Resposta do paciente para ele. O doutor, o que estas perguntas têm a ver com o meu estômago e a minha memória? E eu também não gosto de falar ou me lembrar da época dos meus 20 anos. Interessante, né? A resposta da pessoa. Eu falei para ele, certo, sem problema. É que estou observando que é uma boa parte dos seus problemas, para não dizer que mais de 80% dos seus problemas gastros e memórias, são causados pelo seu sistema nervoso. A dificuldade que você tem em dizer não. Por que ele tem dificuldade de dizer não? Porque ele não apresenta ângulo de Fuchs elevado. Você reclama muito de você mesmo, tem pouco prazer na vida, essa área está relacionada com o prazer,
e foge de tudo que te dá prazer. Sabe aquela pessoa que não aceita as coisas boas da vida? Aqui temos um caso muito interessante. Aí eu virei para ele, olhei nos olhos dele e perguntei: estou errado? Aí me chamou muita atenção. Eu até anotei tudo aqui junto. Tudo o que eu faço, eu escrevo. E dou essa dica para você, terapeuta. Escreva, você vai aprender muito mais. Com a face tensa, vermelha, lábios cerrados, ele falou com um nó na garganta. Meu pai faleceu de infarto fulminante quando eu tinha 20 anos. Todos esperavam alguma coisa de mim. Não tive coragem, só fugia. Radiais, só fugia de qualquer responsabilidade. E a minha mãe, extremamente dependente dele, falava que não tinha um homem para ajudar. Quer dizer, cobrava dele qualquer responsabilidade. Foi um fardo, uma carga a mais. Não faz parte dos pais dependerem dos filhos. Quando vocês estudarem, principalmente constelação familiar através da íris, vocês vão observar qual a importância dos pais e o mal que os pais fazem, ou até mesmo os filhos, quando se tornam interdependentes. Aí ele continuou: com 22 anos, parei de pensar em mim. Pai faleceu do infarto fulminante, ele fugiu da responsabilidade. Com 22 anos ele parou de pensar dele e comecei, são palavras dele, e comecei a cuidar da mãe, dos negócios. Ele tinha mais 2 irmãos. Os 2 irmãos mais velhos já não estavam mais em casa. E ele assumiu toda a responsabilidade. Eu falei para ele: ok, quantos anos o teu pai tinha quando faleceu? Por que é importante? Aqui a idade dele, ele tinha 20 anos quando o pai dele faleceu. Mas que idade o pai dele tinha que essa energia da morte continua ainda nele? São assuntos profundos, né? Lembre-se sempre de tomar muita água. Resposta: 59 anos. Resposta seca, assim, sabe? 59 anos. Aí eu me virei para ele e falei: certo, obrigado por falar, desabafar e confiar em mim. Eu sei que é difícil falar e expor a um estranho, nós somos estranhos, é a primeira vez que essa pessoa vai vir ao terapeuta, né? E expor feridas tão profundas e antigas. Mas esse colocar para fora e o tratamento que vamos realizar juntos vai curar não só o seu estômago e o seu estresse, mas vamos fazer uma vida nova, ok? Ele virou para mim e me falou: só acredito vendo, mas vou fazer a minha parte. Estou confiando no Senhor. Ali já havia a empatia, o conhecimento de nós dois, como nós nos posicionamos. Entrei pelo canal visual dele para ter esse diálogo com ele. Recorda que ele fala assim, só acredito vendo, né? Isso me indica que ele é um visual. Bom, então eu quero que agora você observe o seguinte. Vamos lá. Ele está vivendo que idade? 46 anos. A introflexão, aonde eu tenho oposto o ponto de defeito, está aqui, aos 32 anos. Sempre você volta da idade atual procurando a maior introflexão. Mesmo sendo a morte do pai um grande trauma, poderia ser outro local a maior introflexão ou trauma maior dele. Aqui é a idade do pai. Agora nós vamos colocar o desenho da banda do sistema nervoso autônomo para sabermos qual é a maior introflexão. Aqui eu tenho uma lacuna, depois você observa com calma, a medusa. E aqui é o ponto de defeito que dá exatamente esse reflexo. Se eu fizer toda a medição,
das introflexões, dos traumas dele, eu vou perceber que esse trauma da morte do pai é a que mais se aproxima do sistema nervoso central. Pupila é sistema nervoso central, amor ágape, relação com a mãe e com o self. Banda de sistema nervoso autônomo está ligado ao sistema neurovegetativo com o pai e a disciplina de vida. Então, aonde que nós vamos trabalhar essa pessoa no consultório? Idade atual, massagear toda a vértebra D2, que corresponde à idade de 46 anos. Depois disso, nós vamos na D7, maior introflexão e o trauma que ele teve com o falecimento do pai. E aqui está um grande segredo de transformação da vida. Quando temos traumas específicos com papai ou com mamãe. Que idade tinha o pai dele quando faleceu? 59 anos. 59 anos corresponde a C2. Você massageia toda a vértebra dele C2, vai na lateral direita, na região média dessa vértebra e posiciona a esfera de prata com o gel polifórmico, micropóreo de coloração branca, porque branca é transmutação. E aí você libera esse trauma da morte, reinterpreta que a morte faz parte da vida e começa a viver plenamente. Ok? Entendeu? Volte sempre e reassista. Aqui está o mapa da terapia Portal do Tempo, com as idades aonde você localiza as vértebras, tá certo? Eu sempre, para me tirar qualquer dúvida, eu faço uma base de calor sobre a íris para identificar aonde está o problema. Nasal, lembra? Nós falamos sobre isso? Agora eu quero saber, porque não adianta somente examinar, é necessário tratar. Como é que eu trato essa pessoa que veio consultar especificamente por causa do problema estomacal, refluxo e de memória, e encontrarmos que o problema psicofísico dessa pessoa em relação ao estômago está localizado ao físico, sim, mas os traumas e o estresse que ele tem. Então eu trato o ser humano como um todo. Já fizemos a consulta, já dialogamos com ele, colocamos o gel e a esfera nas vértebras e agora o que é que ele vai levar para casa para fazer o tratamento e voltar? Nutrição para a constituição mista biliar. O seu primeiro remédio é o seu alimento. Isso é hipocratiano. Uma terapia, proteção e equilíbrio. Recorde, você precisa ter como terapeuta uma memória fotográfica. Ele não apresentava nenhum ângulo de fluxo. E a terapia, proteção e equilíbrio, gel, gotas, som, vai recriar, dar resiliência para ele. Ele vai aprender a dizer não e se permitir a ter prazer. Lembra que um dos fatos dele, ele parou de pensar dele, não sabia dizer não e ainda ficava muito bravo com ele. Então a terapia, proteção e equilíbrio vai dar força na alma dele para que ele enfrente todas as novas situações de vida. Um portal do tempo, sol líquido, tá certo? De manhã e no final da tarde, seguindo a bula. Por quê? Porque ele tem os traumas. 2 oxigênio, ele tem refluxo, ele tem má memória. O oxigênio, essa substância maravilhosa, vai limpar o organismo dele, desintoxicar todo o corpo dele, aumentar a circulação. E também aí já começa a melhorar a memória. Uma OPI 3, eu sigo a íris da pessoa. A OPI 3, ela vai fazer com que a genética dele busque através dos telômeros e cabeças, principalmente de telômero,
volte a funcionar normalmente. Então a OPI 3 é indispensável. E 2, Reenstress, que daí vão servir ao fenótipo. Esse é um tratamento que nós vamos trabalhar o ser humano e fazer com que ele se conheça muito melhor. E vai principalmente se curar. Caros colegas, sou grato a Deus e à vida por poder partilhar e ajudar todo ser humano que me procura nesse encontro com a alma, pois a íris dos olhos nos faz encontrar a nossa alma verdadeira. E olhando em seus olhos, agradeço a esse paciente que me permitiu conhecer a sua alma. Esse paciente está muito bem. Já fazem 4 anos esse tratamento. Pretendo no próximo encontro mostrar a íris atual dele, para fazer a comparação do antes e depois. Se você acredita na alma humana, num universo maior, analise a íris. Você é um terapeuta da vida. E agradeça ao Supremo, ao Divino, por te permitir conhecer a alma humana. Forte abraço no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima terça-feira. Fiquem com Deus e muita sabedoria.